As investigações sobre o atentado em Boston avançam à medida que o estado de saúde do suspeito que foi detido melhora. Informações vazadas pela imprensa americana começam a revelar as motivações dos irmãos Tsarnaev. O hospital de Boston, onde Djohar Tsarnaev está internado, afirma que o estado de saúde do paciente evoluiu de crítico para satisfatório. O jovem de 19 anos se comunica através de gestos e da escrita por causa dos ferimentos na cabeça e no pescoço. Os principais jornais americanos citaram fontes da polícia e revelaram detalhes dos interrogatórios do FBI. Djohar disse que seu irmão mais velho, Tamerlan, morto pela polícia num tiroteio, foi o promotor do atentado. E que as motivações para o ataque foram as guerras no Iraque e no Afeganistão. E a influência do extremismo islâmico, mas negou o apoio de qualquer grupo estrangeiro. Ele também confessou a morte de um policial durante o assalto a uma loja na quinta-feira passada, 3 dias depois do atentado na Maratona de Boston. Estes foram os agentes da tropa de elite da polícia que, na sexta-feira, capturaram Djohar escondido dentro de um barco coberto por uma lona. Nossa equipe foi recebida a tiros quando se aproximou da embarcação, disse um dos policiais. Numa remota cidade do Daguestão, onde os irmãos Tsarnaev viviam antes de se mudarem para os Estados Unidos, a mãe deles garante a inocência dos filhos. I know that my kids have nothing to do with it. A viúva americana de Tamerlan Tsarnaev se refugiou na casa dos pais, no estado de Rhode Island. Os advogados dizem que a cliente está fazendo de tudo para colaborar com as investigações e que ela ficou chocada ao saber da participação do marido e do cunhado no atentado. No comunicado, ela lamentou as mortes e ofereceu condolência aos parentes. As autoridades atualizaram o número de feridos para 282 no total. Nesta terça-feira foi enterrado um menino de 8 anos, um dos 3 mortos no ataque. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Janet Napolitano, foi sabatinada no Senado. Alguns senadores republicanos afirmaram que a reforma da imigração deve ser discutida por mais tempo por causa da suspeita do envolvimento dos irmãos de origem chechena no atentado de Boston. Vamos falar agora com Luiz Fernando Silva Pinto. Esses acontecimentos de Boston podem travar essa reforma da imigração, que foi uma das promessas do Obama. Mariana, será que 2 indivíduos conseguem alterar as perspectivas de 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos? Será que um ato de terrorismo é capaz de descarrilhar um processo de legalização que demorou anos para amadurecer? Em tese, não. Mas no clima político americano hoje, pode ser que sim. Grupos que se opõem a uma reforma no sistema americano de imigração estão dizendo que os atentados de Boston mostram que o governo federal tem problemas em detectar terroristas e argumentam que com milhões de novos imigrantes munidos de documentos legais, será ainda mais difícil evitar ataques, porque, como no caso dos irmãos Tsarnaev, eles terão plena liberdade de movimento. Mas o oposto pode ser argumentado. É muito mais seguro ter milhões de imigrantes legalizados, porque eles terão passado por uma verificação de antecedentes e serão facilmente localizáveis a partir dos documentos legais. Ter extremistas protegidos pela escuridão da ilegalidade é mais arriscado. E não só isso. É impossível ter bola de cristal. 10 anos atrás, quando os irmãos Tsarnaev entraram nos Estados Unidos com 16 e 9 anos de idade, ninguém, nem eles mesmos, podia prever que eles provocariam essa tragédia. Mas nesse caso, Mariana, terrorismo tem menos a ver com imigração do que com política. É que, mais uma vez, a oposição vê uma oportunidade de minar a agenda de Barack Obama. Na semana passada, por exemplo, o presidente americano conseguiu perder uma batalha que parecia ganha. Depois do massacre das crianças em Newtown, 90% dos americanos passaram a apoiar uma lei levantando pelo menos a ficha criminal de quem compra armas nesse país. Barack Obama precisava dos votos de 60 senadores para a lei ser aprovada. Não conseguiu. Não convenceu, não argumentou, não influenciou. Pelo menos, não o suficiente. Ficou 6 votos aquém do necessário. E o mesmo pode acontecer com a imigração. Até a última segunda-feira, a regularização dos 11 milhões de imigrantes ilegais nesse país parecia estar se tornando uma realidade. Mas agora, os grupos que se opõem à legalização percebem que há uma chance de descarrilhar o processo. É que o presidente Obama, um dos políticos mais eficientes que esse país já viu na história recente, para conseguir votos, hesita na hora de mergulhar
no exercício mais difícil de qualquer presidência democrática, que é o corpo a corpo com o Congresso. Ele conseguiu o segundo mandato, né, Luciano? Ninguém disse que seria fácil conseguir a aprovação de tudo que ele gostaria. Obrigada. Você vê agora outras notícias desta terça-feira ligadas ao terrorismo internacional e à segurança doméstica dos Estados Unidos. A justiça americana retirou as acusações contra o homem que foi acusado de enviar uma carta com veneno ao presidente Barack Obama. O juiz federal responsável pelo caso alega que a investigação não incrimina o suspeito. As atenções agora estão voltadas para um outro homem. Logo depois do atentado em Boston na semana passada, cartas com ricina, uma substância altamente tóxica, foram enviadas a um senador republicano e ao presidente Obama. 2 estrangeiros suspeitos de planejar um atentado contra um trem de passageiros no Canadá foram acusados formalmente. A polícia canadense afirma que eles têm ligação com integrantes da Al-Qaeda que vivem no Irã. O governo iraniano reagiu com irritação e negou qualquer envolvimento com os suspeitos presos no Canadá. A própria polícia canadense já tinha adiantado que não encontrou evidências que incriminem diretamente a República Islâmica. A Espanha prendeu 2 imigrantes do norte da África, acusados de ligação com a Al-Qaeda do deserto do Magrebe. O grupo islâmico trava uma batalha contra tropas francesas e africanas no Mali.